Amém? Olha, completamos um ano, amém? Está orando pela sua igreja? Eu me lembro quando eu cresci um pouquinho, eu tinha média de seus 5, 6 anos, ou 7 anos, o meu pai foi ensinar a gente a andar de bicicleta, lembra, pai? Eita Deus, olha, quem quer aprender a andar de bicicleta é só falar com o seu Rubão. Eu lembro como fosse hoje, nós tínhamos uma bicicleta pequenininha, Cláudio, e meu pai, ele era um pouquinho mais forte que hoje, quem se lembra, né? Lembra, tio Cido? Aí ele falou para mim, é fácil andar de bicicleta, quer ver? Olha só, Felipe, o que ele fez, ele pegou era eu, o Marcelo e o Marcos, a Marisa ele não faz isso não. Aí colocou nós na bicicleta, ele tinha a rua assim, né? Era de terra, embora, ele fazia assim, ó. É 1, é 2, e é 3, e a gente saía. Caía, mas a gente caía e voltava. Não, vamos de novo. Foi assim que eu e nós aprendemos a andar de bicicleta. Amém? Vai. E a igreja, uma missão sem fronteiras aqui em Bauru, completou o primeiro ano. Então, Bauru, nós viramos um dígito. Guarulhos, eu falei o quê? É tudo igual. Nós viramos um dígito, amém? E eu falei para a bispa em casa, eu aprendi com os meus pais que a ceia é muito importante na vida do cristão. E às vezes a gente canta, né? A gente faz apresentações, a gente traz ministrações longas aqui e fazemos a ceia correndo de qualquer jeito. Não, aqui nós nunca mais vamos fazer a ceia correndo. Amém? Nós vamos fazer a ceia, celebrar a ceia como ela deve ser celebrada. Como o pastor Rui colocou, como é que é? Renovação da nova aliança. Amém. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 2, versículo 3. Quem está acompanhando a série aí? Amém. Posso sair perguntando? Pastor Leonildo já levantou a mão ali, ó. A série o que pode impedir o sol de nascer ou brilhar em nós? Olha que pergunta. Já olhou no espelho e perguntou, meus irmãos? O que pode impedir o sol de nascer ou brilhar em nós? O que pode impedir? Que sol é esse? Que luz é essa? E nós estamos falando, é Jesus Cristo. Amém? É por isso que nós celebramos essa ceia. E o tema de hoje, ele é profético. Lembra do que eu expliquei o que é ser um profeta e o que é ser profético? Ele é profético. Porque nós vamos ver uma mulher chamada Maria, a mãe do Senhor Jesus, sendo profética. E nós vamos ver um profeta agindo. Olha só, o tema de hoje diz assim, ó. O Senhor Jesus atendeu o pedido da sua mãe Maria, Ele vai atender o seu também. Olha para mim, Jesus atendeu o pedido da sua, olha para mim, Ele vai atender o seu. Amém? Olha o que diz João 2, 3, tendo acabado o que? O que acabou? O que acabou? E a mãe de Jesus lhe disse, o que ela disse? Então vamos assistir um vídeo, eu achei a dona Leonilda aqui, ó, dona Leonilda, de 2 minutos. Eu lendo essa passagem, falei, cara, parece minha mãe, cara, igualzinho. Veja só, passa esse vídeo aí. Paga aqui para mim, por favor, a luz aqui. É 2 minutos. Pô, depois você precisa me ensinar esse mistério aí, viu? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Um casamento, não é isso? Então vamos lá. Põe no começo aí. Não temos mais vinho. Aí está rolando o casamento. Aí vem o servente. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Olha
Olha lá a dona Leonilda lá. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Amém, pode parar. Acabou, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos pregar junto. Jesus naquele casamento, ele foi convidado, sim ou não? Perante todos aqueles convidados, o que significava Jesus para todos eles ali naquele momento? Alguém sabia quem ele era? Ele tinha fama? Ele tinha bens, dinheiro, alguma coisa que pudesse interessar a alguém? Então Jesus naquele casamento, ele era apenas mais um que eu não entendi. Mais um? Então ele não entrou de penetra, ele foi, porém era apenas alguém comum, igual a todos, amigo de alguém. E no caso, ele foi convidado por quem? Pela sua mãe. É isso? E tá lá os seus discípulos. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu fiz para o pastor Castro. Como diz o Cláudio, a cerejinha do bolo. Se ninguém sabia quem era Jesus, por que Maria, a mãe de Jesus, levou exatamente para ele a situação? Ela não poderia falar com os noivos, que é o certo? Com o pai do noivo? Quem tinha que resolver esse problema aqui da falta do vinho? Pastor? O pai do noivo. Dos noivos. Porque eles eram responsáveis. Jesus não era responsável daquele casamento. Mas nós sabemos que quando era 7 dias, a celebração da festa de casamento, e que se faltasse o vinho, era uma desonra para a família. Não podia faltar 3 coisas: comida, o vinho e a música, porque é o que acelerava o casamento durante 7 dias. Então, tecnicamente, quem teria que resolver o problema da falta do vinho? Os pais do noivo. Mas por que Maria deu na cabeça dela, porque ela tinha tanta certeza que Jesus ia resolver aquele problema? E eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e eu achei a resposta. Coloca aí para mim Lucas, capítulo 1, versículo 34. Sabe o que diz? Só Maria sabia com exatidão quem era Jesus. Muitos olhavam para Maria e falavam assim: você está com seu filho. Mas ela sabia, Yuri, dentro dela: não, eu estou com o Salvador dessa terra. Eu estou com o libertador dessa terra. Só Maria sabia, minha sobrinha, quem era Jesus. Por quê? Porque o anjo Gabriel visitou Maria. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: o anjo Gabriel visitou Maria e disse para ela quem era Jesus. Olha o que diz. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: vamos igreja, vem comigo. Não, mais forte. Mais forte. O quê? 36. Levou o problema para Jesus? Porque ela sabia
quem ele era. Pergunto eu a você, você convidou Jesus para sua casa, você sabe quem ele é? Você convidou Jesus para entrar no seu casamento, você convidou Jesus para entrar na sua vida financeira, você convidou Jesus para entrar na sua empresa, você convidou Jesus para alguma situação, você sabe quem ele é? Por que ela disse, acabou o vinho? Porque pensa comigo, eu, Maria, sem coabitar com homem nenhum, fiquei o quê? Se ele pôde colocar um filho no meu ventre sem nenhum homem me tocar, ele pode transformar a água em vinho. Que você está muito fraquinho. Você Pare e pensa. Se ele me colocou um filho no ventre sem um homem me tocar, o que é multiplicar o vinho? Então vamos trabalhar esse milagre rapidamente. Primeiro, versículo 5 do capítulo 2, ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Com quem Maria estava falando? Com os serventes, com os diáconos, com aqueles que tinham sido contratados para trabalhar naquele casamento. E Maria, ela chama aqueles homens e diz, fazei tudo o que ele vos disser. O que nós aprendemos aqui? Eu quero convidar os pastores, viu? Pastor Valdir, Marisa, vocês, a nós extrairmos mais a ministração do texto que lhe é passado. Às vezes a gente lê o texto e já sai correndo, né? Já quer... Não, meu irmão, explora o texto que você recebeu. Explora o texto que Deus tem para nós. Quando Maria, ela fala assim, fazei tudo o que ele vos disser, o que Maria está ensinando para nós aqui? Fala assim comigo, o princípio da obediência. João capítulo 14, versículo 23. Olha o que a Bíblia nos fala sobre, se eu tivesse obedecido mais o meu pai e minha mãe. Talvez eu já estaria aposentado, né, pai, hoje, igual ele, só recebendo 5.000 reais. Respondeu-lhe o quê? Vem comigo, igreja. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me vai fazer o quê? Presta atenção, o princípio da obediência leva o pai a te amar. Não é isso, pastor Cido? Nós que somos casados, né? Nós queremos que a nossa esposa, o nosso cônjuge mas você também precisa amar. E o amor é uma obediência. Aqueles serviçais, né? Aqueles serventes poderiam falar assim, não, eu não vou fazer isso. Não fui contratado por ele. Quem esse cara pensa que ele é? Não, eles foram o quê? Obedientes. Então, o que nós aprendemos no versículo 5 sobre, falar comigo, obediência. Quem é que é pai e mãe, ou avó? Às vezes, né, é difícil a gente puxar a orelha, é ou não é? Mas vou bater no meu filho, mas vou dar uma palmadinha no meu filho, mas eu vou ter que corrigir o meu filho. Mas preste atenção, a Bíblia diz que Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Então, quem aqui quer ser muito abençoado, como diz o pastor Cido, quem quer ser uma bênção? Posso te dar um toque? Tem certeza? Faça uma oração assim, Senhor, pode me exortar. Senhor, pode me corrigir. Porque todos quantos foram exortados na palavra por Deus ou pelo Senhor Jesus, venceram. E muitos venceram com a sua morte, mas venceram. Amém? O segundo ponto que nós aprendemos está no versículo 6. Preste atenção, que ali nós vamos falar sobre 3 elementos. Fala primeiro, versículo 6, respondeu-lhe Jesus. Não, meu amor,
Volta lá em João 2,6. Ô Bruninha, depois você enche ele de beijo por mim, tá? Olha lá. Estava ali quantas talhas? Eu não ouvi. Eu não ouvi. As talhas eram do quê? E o que servia, que os judeus usavam para o quê? Tem mais? E cada um levava duas. Vamos lá, primeiro, essas talhas eram como, não é como hoje, né? Eu falo assim, ô Alessandra, faz um café, né? Eu fui lá na casa da Alessandra, ela fez um café. A gente pega o que para fazer o café hoje? Um caneco, um bule para esquentar água. Hoje tudo é fácil, né? Nós temos as garrafas PET, hoje é uma facilidade, mas naquela época eram os tachos preparado, ou era de barro ou era de pedra. E esse aqui no caso era de pedra. Então nós tínhamos uma talha, ou seja, um vaso de pedra. Segundo, ele fala aqui, ó, no versículo 6, ele fala também sobre a água. Você ouviu? Ele não fala da água? E depois ele fala sobre 2 ou 3 metretas. Não é tretas. Tretas é briga. O que é metretas? Medidas. 2 ou 3. O que é isso? Vamos aprender. Primeiro, as talhas, né? 6 talhas. São vasos de pedra. Sabe o que isso simboliza? O próprio Cristo. Ele é a pedra angular, que foi rejeitada por quem? Por nós, pelos homens, mas ela foi escolhida e eleita pelo próprio Deus, está lá em 1 Pedro. Segundo, ele fala sobre a água. Queridos, olhem para mim, por favor. Que qualidade de água é essa que tinha dentro desse recipiente? Era água limpinha, Cláudio? Vamos achar na Bíblia isso? Coloca aí para mim, Marcos capítulo 7, olha que interessante, como é bom estudar a Bíblia, né? Versículo 3, olha a água que Jesus usou para a transformação em vinho, diz assim, pois os fariseus e todos os judeus, o que eles faziam? Observando a tradição dos anciãos, não se come sem o quê? Não se come sem cuidadosamente, não é isso? Vira. Quando voltam da praça, não come sem antes o quê? O que é isso aqui? Olha para mim, ó. É lavar o rosto, lavar as mãos, porque tinha asfalto naquela época. Carro com ar-condicionado naquela época, eles andavam de camelo, a pé, não é isso? Então chegava suado, sujo, então vamos comer, daquele jeito não dava, então tinha ali uma vasilha grande, e eles lavavam ali o rosto, tal, enxugavam as mãos e tinha uma toalhinha, essa é a água que estava ali separada. Todo mundo que chegava para o casamento, o que eles faziam, Cláudio? Então aquela água era uma água limpa ou suja? Mas, observa que ele fala sobre metretas, 2 ou 3 metretas, por quê? Precisava aumentar a quantidade de água, então 40 ou 60 litros em cada cumbuca. Eu estava fazendo aqui um estudo, dá quase 500 litros de água. Entenderam? O que significa as talhas de pedra é o próprio Cristo. O que significa as águas sujas, eram as águas que se lavavam. E metretas, né? Uma metreta é 40, 3 metretas é mais 20, então é 60. 2 ou 3, ou seja, aumentava ainda mais. Quem entendeu, fala glória a Deus. Em terceiro lugar, vamos aprender esse milagre no versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Observa que após eles preparar esse processo, eles levam para Jesus, pastor Cido, né? Me empresta aqui, ó. Eles levam para Jesus, preste atenção nisso aqui, ó. Esperando Jesus fazer alguma coisa. Segura aí. Será que ele vai? Será que ele vai dar a volta? Será que ele vai arrancar uma espada?
Bom, Maria mandou fazer tudo o que ele vos disse, que ele nos ordenar, então leva para Jesus. O que Jesus ele faz quando ele recebe aquelas talhas cheias de água, pastor Cido? Qual é o milagre assim? O que Jesus ele faz? Ele manda levar até o mestre-sala. Fala comigo assim, o milagre, ele é gerado através de um processo. Jesus não tocou, ele só falou, leva. Então o que saiu das mãos de Jesus? Água. E o que chegou nas mãos do mestre-sala? O que saiu das mãos de Jesus? O que chegou na mão do mestre-sala? Quem fez esse milagre? Fala comigo assim, o milagre acontece naturalmente. Através da minha fé. Não foi a fé dos serventes. Talvez a Maria, mãe de Jesus, que a conhecia muito bem, era a sua intercessora. E se Maria levou esse caso para Jesus, porque ela tinha certeza que algo ia acontecer. Agora, qual é a qualidade deste vinho? O que o mestre-sala ele fala? Nossa, você nos deu o pior vinho agora, como era de costume, foi isso? Não. Ele falou assim, você inverteu a situação, porque primeiro se serve o bom vinho, depois que o pessoal já está meio alegrinho, o que faz? Serve o vinho mais, misturado, mas nesse casamento foi o inverso, o melhor vinho veio de... O que você entende disso? Qual é a lição que Jesus tira para nós aqui? Qual é a mensagem? O que você entende disso? Presta atenção. Nós éramos essa água suja. Nós estávamos, todos nós, depositados dentro dessa metreta. Eu e você, pelo Espírito Santo de Deus, fomos levados até o Senhor Jesus. E Ele falou, volta lá e entrega. E quando você volta, o processo, há uma transformação dentro de nós. Preste atenção que eu já estou terminando essa ministração. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Queridos, Jesus está às portas. A Bíblia diz assim, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos começando a viver uma inversão de valores. Meus irmãos, está arrepiante, se eu posso usar esse termo, de ver algumas coisas que está acontecendo com pastores renomados. Lá em Bauru tem uma igreja que tirou a placa igreja e virou sinagoga. Agora ele segue ritual judeu. Pelo amor de Deus, onde está escrito isso na Bíblia? Eu não posso falar o nome Jesus, tem que ser o Yeshua. Quer dizer que se eu falar Jesus eu estou errado. Teve um apóstolo que veio conversar comigo, pegar no meu pé, eu falei, querido, presta atenção. Eu nasci no ventre de Leonildo, e Leonilda mora no Brasil, significa que eu sou brasileiro. Então Deus não vai cobrar nada de mim dos judeus, porque eu não sou judeu, eu sou brasileiro, e eu tenho que seguir o que está aqui. Eu tenho que adorar Jesus com o nome de Jesus ou sem Jesus, eu tenho que adorar Ele. Quer dizer que eu só vou alcançar a minha salvação se eu me tornar um judeu? Tenho pastores aí, 2 pastores, que foi essa semana num programa aí, e falou que Jesus não é só dos crentes, Jesus é de todas as religiões, está certo isso? Jesus é de todas as religiões, nem temos religiões. Quem tem religião é quem é crente, quem crê em algo. Essa coluna pode ser algo para nós. Nós somos cristãos, e os cristãos passam por esse processo aqui, ó. Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, quem? Com quem ele está falando? Fala comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo quê? Para que apresenteis o vosso corpo por
Para aí. Ser cristão é uma missão fácil? Você tem que ter sacrifício. Muitas vezes, apanhar aqui e dar o lado de cá é só para quem passa pelo período da transformação. Amém? Ninguém vai para o céu sem sacrifício. Por que luta? Por que isso? Por que aquilo? Nós fazemos a oração do porquê. Fui só eu até hoje que fiz a oração do porquê, ou tem mais gente que fez a oração do porquê? Quem já fez a oração do porquê para Deus? Quem conseguiu alguma resposta aí? Queridos, está aqui, ó. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aí ele fala: e não vos conformeis com esse, mas o que ele fala? Paulo fala que depois que nós nos convertemos, Cristo troca a nossa mente. Então, Jesus, ele transformou a água em vinho, sim? Nós precisamos passar por essa transformação. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí. Observa só, para nós terminarmos. Coloca aqui para mim. Já vamos orar. Os levitas podem subir. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 3:20. Vamos todos ler? Eis que estou à porta aí, se alguém o quê? E abrir, eu entrarei. Segue. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu o quê? Quem está falando aí que venceu? Quem está falando que venceu? Olha o que ele diz: você vai vencer também. Amém. Olha lá, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, meus irmãos, vamos no conselho de Maria. Vamos obedecer o Senhor Jesus. Tem horas, senhor Toninho, que nós vamos fazer planos. Ah, peguei a Thelminha, está chegando o final do ano, nós vamos para a praia, vamos para o Guarujá. E Deus vai falar: não. Mas eu sou filho de Deus. Não. Quando Deus te falar não, não bata de frente com Deus. Fala assim: Senhor, eu obedeço, só me faça entender o porquê do não. Entendeu a diferença? Quando eu recebi alguma ordem de um bispo que era minha autoridade, eu perguntava para ele assim: pastores, eu não estou entendendo essa sua posição, você pode me ajudar a fazer a entender? Eu não estou sendo rebelde, eu só quero entender. E aí ele vai ser mais claro, aí ele vai abrir os meus olhos, aí ele vai abrir os meus ouvidos, ele vai liberar o meu coração e eu vou receber paz. Eu quero terminar essa ministração da ceia do Senhor te dizendo: a paz de Cristo é muito importante nas nossas vidas. E com aquela transformação do vinho, o que seria uma guerra no casamento se transformou no quê? Fala aí. Uma bênção. Uma paz. Amém? Olha a pergunta do pastor Cido: você é uma bênção ou você quer ser uma bênção? Você quer ter paz ou você quer viver em paz? Amém? Feche os teus olhos. Glória a Deus. Medite nessa palavra que está sendo ministrada nessa noite. Medite. Que o Espírito Santo, a você que está em casa nos acompanhando, você que acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, o que Jesus deseja de nós, nós estamos hoje no dia 13/11 de 2022, não é isso? Pergunta para Jesus: Pai, qual é o processo que o Senhor sabe que eu preciso passar? Qual é a área
área da minha vida que ainda precisa de cura, Senhor. A tua palavra diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Pai, aonde eu estou errando? Senhor, pode me exortar. Senhor, fala comigo. Senhor, me direciona. Senhor, abre os meus olhos. Nós estamos falando sobre a luz. O que pode impedir essa luz de nascer ou brilhar dentro de nós? Senhor, a minha luz ainda não está brilhando. A minha luz ainda não está do jeito que eu quero. E eu preciso que essa luz venha brilhar dentro de mim. Venha brilhar, Senhor, venha brilhar. Ore carabachore canta lamaná e andalamanás. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer esta obra. Maria não ficou no pé de Jesus falando para ele o que ele teria que fazer. Maria colocou a situação para Jesus e descansou o coração dela. Eu quero falar para você, mãe, que tem seu filho perdido, você é avó, avô, você que tem um filho, uma filha, uma situação na sua vida, que humanamente, tecnicamente está perdida, mas o Senhor te diz nessa manhã, coloca para mim, e você trazer para mim, descansa o teu coração. Presta atenção, claro, que nós levamos para Jesus, Ele compra essa causa, Ele vai lutar por essa causa, Cíntia, Ele vai guerrear por você. Aleluia. Nós não precisamos fazer nada, né, pastor Rubens? Só crer e confiar. Checalamanás. E em terceiro lugar, Deus tem me falado muito sobre promessas de filhos. E o Senhor vai trazer muitos filhos perdidos. Muitos filhos que foram desfigurados, desconstruídos por Ele mesmo, mas o Senhor vai restaurar, como o Senhor um dia falou para minha mãe, fica tranquila, lembra, mãe? Eu vou trazer ele. Minha mãe tem 4 filhos, cada um filho tem uma história, cada um de nós temos história com os nossos filhos. Eu também tenho história com as minhas filhas, tem coisas que só nós sabemos, e nem importa para ninguém. Mas Deus está guardando os nossos filhos. O sangue e a água está sobre a tua casa. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa reunião. Nós te agradecemos por este culto. Ceiamos ao Senhor. Abençoamos o nosso mês. Estamos alimentados, estamos supridos espiritualmente. Leva os teus filhos para as suas casas em paz, os guarda, aqueles que não puderam vir, pastor Valdir, pastora Marisa, e muitos outros, Senhor, que tiraram um tempo de descanso, ou por alguma situação, nós como igreja, nós os abençoamos, sobre aqueles que estão enfermos, nós como Maria, nós profetizamos a cura do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe você que está aqui no YouTube. Deus abençoe você que está aqui no Facebook. Um beijo. Tchau, tchau. Amém?